Logo após a intentona, as eleições se aproximavam e Vargas poderia perder a presidência pela via democrática. Foi nesse momento que Getúlio se aproveitava de um falso plano que representaria uma nova revolução comunista para justificar a necessidade de dar um golpe de Estado. Nós temos perigo de invasão totalitária aqui no Brasil, então vamos fazer o seguinte, vamos decretar um estado de sítio, que é constitucional, então eu tiro todas estas liberdades e a gente volta a concentrar o poder. Com o estado de sítio declarado, o Congresso foi fechado. O poder legislativo e o judiciário foram suspensos. O caminho estava livre para Vargas exacerbar o seu poder e colocar em prática a ditadura mais implacável que o Brasil conheceu na sua história. O cara que toma o poder em 30, suspende a Constituição. Aí, por pressões paulistas, faz uma Constituição em 34. E aí? 37, quando teria a votação para ele sair fora, o cara me dá um golpe igual Hitler, que é o fogo do hashtag, e proclama o Estado Novo, colocando uma Constituição extremamente centralizadora, ditatorial. Em 10 de novembro de 1937, o antes golpista e agora ditador Getúlio Vargas se dirige ao povo brasileiro com um manifesto à nação, promulgando uma nova Constituição e instaurando o Estado Novo. Com a finalidade de justificar as medidas autoritárias e centralizadoras, Vargas disse: é a necessidade que faz a lei. Tanto mais complexa se torna a vida no momento em que passa, tanto maior há de ser a intervenção do Estado no domínio da atividade privada. Que tão somente institucionaliza o governo discricionário que o Vargas já vinha praticando, ele que, por índole, por temperamento, por personalidade, era incompatível com a democracia, jamais se compatibilizaria com ela, estabelece então a ditadura mais completa que o Brasil teve na sua história, que é o Estado Novo. Esse período é o período de eclipse, de obscurecimento de toda a nossa tradição liberal, o período mais fechado que nós temos, mais sombrio nesse aspecto. Quando José Bonifácio disse que o brasileiro seria o novo ateniense se não caísse na tirania de Estado, era sobre esse exato momento que ele falava. Vargas é a personificação da tirania de Estado. O novo Brasil, o Estado Novo, era resultado dos anseios de poder de seu governante. Por decreto, Vargas extingue todos os partidos políticos, atitude emblemática de quem busca o poder total. Todos os prefeitos passavam a ser nomeados pelos governadores dos estados. Os governadores, por sua vez, eram nomeados por Vargas. Era a falência da democracia. Além de controlar todas as instâncias, Vargas queria mesmo era diminuir o poder dos estados, inaugurando a era da federação de mentira que temos até hoje. Para isso, um ato simbólico foi realizado. Uma cerimônia digna da Alemanha nazista, as bandeiras dos estados foram queimadas. Estava proibido ostentar bandeiras e demais símbolos estaduais. Qualquer demonstração de regionalismo era uma afronta ao novo regime. Francisco Campos, ministro da Justiça de Vargas, afirmou: bandeira do Brasil é hoje a única, hasteada a esta hora em todo o território nacional, única e só. Não há lugar no coração dos brasileiros para outras flâmulas, outras bandeiras, outros símbolos. No contexto da formulação do novo brasileiro, estava proibido o ensino de línguas estrangeiras. Essa prática era muito comum em locais de colonização alemã e italiana. Até mesmo em outros setores, como no futebol, o nacionalismo artificial e forçado passou a ser lei, motivo pelo qual o clube Palestra Itália passou a se chamar Palmeiras. Para silenciar os opositores, o governo instaurou o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Seguindo a escola da União Soviética e dos demais países comunistas, a censura à imprensa, marca pragmática das ditaduras do século XX, não poderia ficar de fora das medidas do Estado Novo. O DIP censurava jornalistas e produzia peças de propaganda enaltecendo o governo, tentando transformar Getúlio Vargas em um mito. Getúlio foi o primeiro brasileiro a fazer propaganda pessoal em larga escala, aderindo ao expediente do culto à personalidade, típico do nazismo, fascismo e no comunismo. O rádio e o jornal propagavam Vargas como o pai dos pobres, o homem que lideraria a nação para o seu progresso e desenvolvimento. Getúlio Vargas foi um cancro da política brasileira, um câncer. Ele é o pai dos pobres, de fato. Acho que é uma alcunha adequada, apesar de não pelos motivos que os seus adoradores gostariam. É pela quantidade de pobres que ele ajudou a produzir, a parir. Ele e Lula.
Aliás, Lula é uma espécie de Vargas remodelado. É um demagogo, é um populista. Além de criar todo o Estado, aquele Estado fascista, aquele Estado bem inspirado no Mussolini, com estatais, né, estatais que a gente ainda hoje está tentando privatizar, ele criou a lei da usura no Brasil. A lei da usura, ela proibia empréstimo, ela dificultava empréstimo a juros. Quer dizer, o Brasil mal tinha um mercado financeiro. A intervenção do Estado, tão nociva para a economia, deixou sua marca em diversos setores. O congelamento de preços dos aluguéis, somado a uma série de regulamentações desses contratos, tinha o objetivo alegado de aliviar os custos de vida dos trabalhadores. Mas o resultado foi a escassez de moradias e inquilinos despejados e desabrigados. O que Vargas conseguiu foi uma piora significativa na qualidade habitacional, insegurança jurídica, aumentos expressivos nos preços e na escassez de moradias. Exatamente o contrário do proposto, apesar da propaganda estatal continuar enganando a população e reforçando a imagem do presidente como tal pai dos pobres. É nesse momento, então, que você tem aí, ele faz a proposta de aumentar, de dobrar o salário mínimo e não consegue, porque o Congresso não permite. Ele tem uma proposta também dos lucros enviados para o estrangeiro terem limite, para as empresas estrangeiras não poderem levar lucros brasileiros. Ele tem ideias basicamente protecionistas e, ao mesmo tempo, ligadas a esse trabalhismo. O Vargas, ele se inspira na coisa mais pai dos pobres de todas, que é o programa trabalhista fascista. Criou a CLT, vigente até hoje, depois de mais de 60, 70 anos, inspirada na Carta del Alvoro de Mussolini, um fascista. Todo esquerdista hoje defendendo a CLT, ele tá com Getúlio Vargas aqui, ó. No longo prazo, as leis trabalhistas prejudicam os trabalhadores, aumentando o chamado custo Brasil. Por que investir no Brasil é tão desvantajoso? Impostos e encargos trabalhistas oneram em excesso as empresas, gerando a inflação que corrói o valor dos salários, diminuindo seu poder de compra, resultando no empobrecimento geral do povo. O custo Brasil faz com que empresas contratem menos pessoas e afastem investidores estrangeiros, que preferem economias que dão mais retorno ao seu investimento. Quem defende a CLT no Brasil hoje? Quem defende o legado de Vargas como positivo? Quem defende os sindicatos fortes? Quem defende um Estado onipresente e intervencionista, lembrando do slogan de Mussolini, nada fora do Estado, tudo pelo Estado, tudo para o Estado? É a esquerda. Daí a gente conclui que o fascismo é de esquerda. Mas isso pode dar nó na cabeça de muita gente, que aprendeu a repetir que fascismo é só de direita. Esse é o político que Lula, que Dilma, que Cristóvão Buarque, que, sabe, Ciro Gomes, toda a esquerda brasileira atual se inspira. Na hora de falar, olha, o Brasil ele se modernizou, o Brasil é um país novo, o Brasil, a gente quer manter os nossos direitos, a gente quer criar direitos trabalhistas. Isso é varguismo 2.0. É a história do Brasil que a gente não aprende na escola. O populista olha para a próxima eleição, o estadista para a próxima geração. Ou seja, falta no Brasil estadista. Falta quem esteja preocupado com as políticas de Estado, não com as políticas de governo apenas. É o velho pão e circo. Você dá, realmente, assim, dá umas migalhas ali para a população. Com o pão que a própria população fabricou, você só pega o pão para você e devolve umas migalhas, a população fala, sem esse político eu não teria migalhas. Concentrar poder demais no Estado, nesses sindicatos em simbiose com os grandes empresários, isso é tudo aquilo que o liberal não defende. O capitalismo não é isso. O capitalismo não pode ser um capitalismo de compadrio, de laços. Isso é outro modelo, que chamam, inclusive, de capitalismo por tática perversa contra o capitalismo. Então há uma conexão em termos de mentalidade
estatista, intervencionista e autoritária que liga o Marquês de Pombal a Vargas e vai estar presente em Vargas, no regime militar e depois no projeto lulopetista que começa com Lula e termina na Dilma. Essa ditadura, que eu considero muito séria, em números objetivos, ela matou mais do que o período militar no Brasil. O período militar, tantas vezes citado e lembrado como o grande atentado de nossa história democrática, na verdade, perto do período Vargas, e inclusive no contexto da dificuldade de acessar fontes do próprio período Vargas, foi uma brincadeira de criança.